Olá, aluno! Vamos para a teoria clássica da administração. Bem, quem será o grande ator desse conceito? Nós vamos falar hoje sobre Fayol. Fayol, ele nasceu lá na Europa e ele trouxe lá no início do século XX a teoria clássica. A ênfase da teoria clássica é a estrutura da organização. Algo que é muito importante de destacar é que a teoria clássica, junto com a administração científica, formam a abordagem clássica da administração, que nós vimos que começou lá com o Taylor. Bem, isso acontece porque essas duas teorias possuem características muito semelhantes. Bem, diferenciais de Fayol para a contribuição da administração. Primeira coisa, ele traz pela primeira vez, isso foi inovador para a época, as funções básicas da empresa. Ele cria o que é o conceito do processo administrativo e ele determina os princípios gerais da administração. Aluno, é muito importante destacar que, de acordo com Chiavenato e com diversos autores mais recentes, nós sabemos hoje que a visão do Fayol sobre essas funções básicas, ela já foi ultrapassada. Porém, imagine que para a época isso foi o primeiro passo. Ele foi o chamado precursor, foi a primeira pessoa que propôs essa divisão de áreas no ambiente das organizações. Então eu vou apresentar para vocês justamente essa divisão criada por ele. Vocês verão agora um quadro com todas elas. Mas preste atenção, eu quero muito que você entenda isso, que você conheça isso. O diferencial desse momento foi a primeira vez que aconteceu uma divisão de áreas no ambiente administrativo e que isso depois foi se aperfeiçoando até chegar nos dias de hoje. Então vamos lá, vamos para o quadro. Alunos, percebam que Fayol dividiu a administração em três grandes áreas, né? Então ele fala desses fatores técnicos, que são funções e atividades mais ligadas com a produção de bens e serviços. Segundo, ele fala a respeito desses processos mais comerciais, que são funções ou atividades que estão ligadas à compra, venda, permutação. Na sequência, as financeiras, que são funções ou atividades também ligadas à procura e gerência de capitais. Na sequência, funções de segurança, que são as atividades ligadas à proteção patrimonial de bens e das pessoas. A função contábil, que são as funções ou atividades ligadas a inventários, registros, balanços, custos e estatísticas. E, por fim, os processos administrativos, que são aquelas funções ou atividades que são responsáveis pela integração, pelo gerenciamento das 5 funções anteriores. Bem, vamos observar agora, mais especificamente, esse último item. Vamos falar sobre o processo administrativo. Veja, pessoal, agora o que vocês estão enxergando é o desenho de um organograma. As funções administrativas foram divididas aí pelo Fayol em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Olha só, são 5 funções importantes. Hoje isso já foi alterado e nós utilizamos planejamento, organização, direção e controle como principais funções administrativas. Mas é justamente como se aproxima essa primeira teoria do que nós utilizamos hoje. E essas funções administrativas coordenam todas as outras, as funções técnicas, as funções comerciais, as funções financeiras, as de segurança e, por fim, as funções contábeis. Além de determinar essas funções, Fayol também determinou 14 princípios gerais da administração. Pessoal, quais são esses princípios? Divisão do trabalho, ou seja, cada departamento tinha sua função específica. Autoridade e responsabilidade, que significa que eu sempre tenho alguém que está responsável hierarquicamente acima de outras pessoas, que vai comandar aquele setor, o departamento específico. Disciplina, muito importante também ao lado da burocracia, níveis de controle. Unidade de comando, que conversa também com a questão da disciplina e da autoridade. Unidade de direção, importante a parte da liderança.
6, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais, ou seja, importa primeiro a empresa e depois os interesses específicos das pessoas. Item 7, remuneração, salário das pessoas. Item 8, centralização, principalmente do poder naquela época. Cadeia escalar, então eu tenho muitos níveis de escala no processo administrativo. A ordem, a equidade, a estabilidade do pessoal, justamente a grande rotatividade causa insegurança na empresa e instabilidade, né? A importância da iniciativa e do espírito de equipe. Vejam, são 14 princípios da administração que podem ser transportados para os dias de hoje e nós conseguimos enxergar de alguma forma que alguns estão mais ultrapassados, outros nós ainda utilizamos bastante, mas na época isso foi extremamente importante para a escola clássica da administração.